A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Há relatos orais do que pode ter acontecido com cada um deles, mas poucos documentos comprovam o que realmente teria ocorrido aos homens que seguiam Jesus de Nazaré. Os apóstolos deixaram a vida pessoal e os trabalhos de lado para se juntar a Jesus durante a sua missão em vida, e com a morte de Cristo, eles deram continuidade à tarefa de pregar o Evangelho. Mas quem foram os apóstolos e o que se sabe até hoje da morte deles? Os apóstolos foram Pedro, que significa pedra, André, que significa homem forte e viril, João, que significa o Senhor é misericordioso, Felipe, que significa amigo dos cavalos, Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu, Mateus, que significa presente de Deus, Tomé, que significa gêmeo, e Simão, que significa aquele que ouve a Deus. Os 4 últimos do grupo têm nomes iguais, que são Tiago maior e menor, que significa sustentado pelo calcanhar, e Judas Tadeu e Iscariote, que significam abençoados. Vamos então conhecer como cada um viveu e morreu? Pedro. Pedro era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus claramente lhe deu a liderança. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram, e seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto, aos 68 anos depois do nascimento de Cristo. O apóstolo ainda continuou sua missão por mais 35 anos depois que Jesus foi morto, e sua morte se assemelhou muito à dele na forma como aconteceu. Diz a tradição que Pedro foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. André. André era irmão de Pedro e, como ele, também era pescador. E, quando encontrou Jesus, apresentou seu irmão Pedro a ele. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, João e Tiago. O apóstolo esteve presente quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, quando ele falou da sua própria ascensão e desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz, na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde fora crucificado, só que desta vez a sua cruz tinha um formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada Santo André. João. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas nada teria sofrido. Depois disso, teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. E é dele o relato do fim do mundo, descrito no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade de causas naturais em Éfeso. Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje, não se sabe ao certo como morreu o discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, mas especificamente nas regiões de Frígia e Hierápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também há estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado,
e até crucificado na própria Hierápolis. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, na Etiópia, na Armênia, na Índia e na Mesopotâmia. A forma como ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da igreja afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar depois de ser açoitado. Já a outra informação afirma que ele também teria sido crucificado. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, a Judéia e a Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas há também quem acredite que o ex-cobrador de impostos, que foi convocado por Jesus, teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra hoje em Salerno, cidade italiana. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso, tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Tiago Maior. O pescador que se tornou apóstolo Tiago Maior tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois de Cristo, sendo decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã e séculos depois ele se tornou patrono da Espanha. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Espanha, Tiago passou também a ser padroeiro de muitas regiões do Chile, Peru, México e outras nações que passaram pelo domínio espanhol. Tiago Menor. Há 2 relatos das causas de morte de Tiago Menor. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, no Egito, no ano de 62. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento, que contém algumas referências sobre o fim dos tempos. Diferente do Judas traidor, ele respondeu com fidelidade ao chamado de seu Senhor e teve a coragem de entregar a vida por amor a Cristo e por causa do Evangelho. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judéia, na Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga, tendo sido martirizado no ano de 70, linchado a golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus e, curiosamente, ele é o discípulo com o maior número de citações nos evangelhos depois de Simão Pedro. Outro detalhe é que seu nome sempre foi mencionado por último entre os discípulos. Ele era encarregado da administração do dinheiro
E apesar dessa responsabilidade, o discípulo costumava furtar os valores recolhidos. Com remorso por entregar Jesus aos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata, Judas ainda tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado. Dominado pela culpa, jogou as 30 moedas dentro do templo e saiu para se enforcar.